Estamos em Luxor agora, uma cidade que fica a mais ou menos 45 minutos. Estamos em Luxor agora, uma cidade que fica próxima do Cairo, mas é bastante diferente, menos caótica, com menos trânsito, sem poluição. Luxor é considerado um museu a céu aberto pela quantidade de templos e monumentos que existem aqui. E a primeira coisa que a gente vai conhecer é o Templo de Karnak, um templo que começou a ser construído em 2000 a.C., demorou 2.000 anos para ser construído, existe há mais de 4.000 anos e é considerado o maior templo já construído pelos egípcios antigos. Vários faraós participaram da construção desse templo, dentre eles Ramsés II. Uma curiosidade a respeito desse templo é que ele é cercado por uma muralha que tem nada menos do que 5 metros de espessura. Essa aqui é a entrada principal, o rio Nilo fica lá atrás, existia um córrego que ligava o rio Nilo ao templo de Karnak e é exatamente dessa posição que começavam as procissões. Nós vamos entrar no templo de Karnak pela entrada principal e você vem comigo, vamos conhecer. Esse primeiro ambiente é um salão que eles utilizavam para fazer rezas e sacrifícios de animais aos deuses. Essas estátuas aqui são bodes e eles têm embaixo como se fosse uma barba, que na verdade não é uma barba, é um Ramsésinho. Cada uma delas tem um Ramsés, ou seja, foram construídas pelo Ramsés II. Aqui a gente tem uma pedra de mármore que era utilizada para fazer sacrifícios de animais, era aqui que eles matavam os animais para oferecer para os deuses. Uma coisa interessante a respeito desse templo é que ele foi construído de trás para frente, ou seja, a gente entrou pela entrada principal, esse aqui é o primeiro ambiente, mas foi o último a ser construído. Se a gente observar, aqui existe uma estátua do Ramsés, eles dizem que essa estátua representa Ramsés morto. Por quê? Porque ele está em posição de múmia. A gente consegue ver também aqui embaixo da estátua do Ramsés, Nefertari. E do outro lado existe uma outra estátua do Ramsés, que eles dizem que representa o faraó em vida, porque se você observar as pernas da estátua, elas estão em movimento como se ele estivesse andando. O que nos dá um indício aqui, devido a essas estátuas e aos Ramsés que existem também nas estátuas de bode, é que grande parte desse ambiente aqui do templo foi construído durante o reinado de Ramsés. Esse segundo espaço do Templo de Karnak é um hall que tem 134 colunas de pedra, cada uma com aproximadamente 17 metros de altura. Se a gente observar, a gente consegue ver que todas elas têm um relevo que conta um pouco da história do Egito, com desenhos e símbolos. E se você olhar bem, a gente consegue ver que elas eram pintadas, todas elas eram pintadas e a gente ainda consegue ver alguns resquícios dessa pintura. Esse aqui é o maior hall de colunas de pedra do mundo e ele foi construído por Seti I, pai de Ramsés, e finalizado por Ramsés II. Essa parede aqui conta muito da história de Seti I, pai de Ramsés. Se a gente observar, esse aqui é o Seti com a sua carruagem de guerra, a biga, e aqui ele voltando da guerra com seus inimigos, os inimigos capturados, eles estão voltando atados. É uma riqueza de detalhes, são mais de 3.200 anos de história e de arte. Esse grande lago, se a gente vê bem, dá para observar que tem degraus por todos os lados dele, serviam para que os padres e principalmente os sumos sacerdotes se banhassem. Então todos os dias de manhã os sumos sacerdotes eles depilavam todos os pelos do corpo, porque isso era uma questão de higiene e da cultura egípcia. Depois se banhavam antes do sol nascer e iam fazer as orações no templo, que a gente vai conhecer agora. Esse lugar aqui é super exclusivo, somente os sumos sacerdotes e os faraós podiam entrar aqui, porque nesse altar ficavam as estátuas dos deuses. Então eles vinham para cá para oferecer frutas, comida para os deuses e fazer o ritual de lavagem dessas estátuas. A gente entrou pela entrada principal, mas esse templo tem também uma segunda entrada, que é essa daqui, secundária. Essa entrada tem um caminho que vai dar no templo de Luxor, que a gente vai conhecer agora. Vamos embora. Look